Falar um pouco agora sobre o DRV8825, tá? Ele é esse carinha aqui, ó. Esse carinha. Então, com esses dois caras, tu já tem um bom controle sobre uma máquina, tá? Por quê? Porque eles são muito baratos. Primeiro é isso. Esse cara aqui, a gente encontra ele muito fácil no Mercado Livre, tá? Ele se disseminou muito aqui no Brasil. E esse cara também. Tem fornecedores brasileiros já desse motor que importam e tem disponível no mercado aqui, tá? Então dá para fazer muita coisa com esses dois carinhas. E com um preço muito acessível. O que eu vou falar sobre o DRV8825, tá? Como montar o circuito, o porquê do capacitor, um resistor de pull-up, que é o que eu adiciono nos meus circuitos, para ele não ter aquele problema de... Às vezes a gente energiza o microcontrolador e energiza a máquina junto. Potência e comando juntos. E o microcontrolador não iniciou o pino de enable, por exemplo. Ele botou em 0. Esse driver, ele aciona o enable em 0. Então o motor trava o eixo, porque ele recebe energia nas bobinas. E daí fica aquele chiado. E isso é prejudicial à máquina, porque se ficar por muito tempo, se forem muitos motores, pode dar um pico na fonte, diversos problemas. Então o resistor de pull-up, que é um resistor ligado aos 5 volts, né, ele vai garantir que o driver esteja sempre no estado lógico de 1, ou seja, sempre desenergizado, ou no caso, disable, vamos dizer assim. Quando a gente colocar o estado lógico em 0, como a resistência do microcontrolador vai ser menor do que a que a gente vai colocar de pull-up, ele vai ligar o driver e tudo segue normalmente, tá? O pino de fault, que é uma coisa que é muito útil, porque esse driver ele tem esse pino, e o que esse pino faz, tá? Ele nos avisa quando o driver está em erro. Ou seja, o driver sobreaqueceu por temperatura, ele está perdido, ele não sabe mais. Esse pino fault, ele é normalmente 5 volts, ou 1, quando ele está operando normalmente. Quando ele entra em erro, ele coloca 0. Se a gente lê esse pino fault no nosso microcontrolador, eu vou usar um Arduino, a gente pode parar a operação naquele momento. A gente pode desligar o driver para descobrir o que aconteceu. Ou relatar uma falha, dar um alerta na máquina. Enfim, a gente tem o controle sobre ele. Os estados lógicos de acionamento, step, pull e dir. Como regular a corrente. E a tensão de trabalho desse cara. Aqui é o valor, tá? 22,30 eu achei, joguei rapidamente ali no Mercado Livre, tá? Tem mais baratos, mais caros, depende. Tem lojas, várias lojas tem para vender esse cara. Online, lógico. Circuito indicado pelo fabricante. Se tu jogar no Google DRV8825, vai aparecer esse circuito aqui, tá? Ele é o que eu mais achei. O que ele tem ali? Um microcontrolador, uma fonte, a ligação das bobinas do motor, a ligação da tensão de potência, tá? Que ela não é a mesma de controle, a não ser que tu esteja usando um motor de passe de 5 volts, eu nunca usei, ok? Sempre usei motores, esse NEMA 17, eu sempre energizo ele em 24 volts, que daí ele tem uma melhor característica de torque ali, eu consigo tirar mais dele. O capacitor de 100 micro, em paralelo à entrada do driver, ele é para o seguinte, ó. Quando a gente tiver a fonte ligada ali, ele vai filtrar algumas impurezas que venham da fonte, por exemplo, alguma frequência a mais, uma tensão a mais. Então ele ajuda a dar uma estabilidade ali na alimentação do DRV8825. Isso é muito bom para nós. Sem ele, ou um projeto mal dimensionado, o que pode acontecer? Pode acontecer perda de passo, o driver se perder mais facilmente, tá? Então esse cara ele é muito robusto, mas é sempre bom a gente dar mais condições para ele trabalhar melhor, tá bom? O circuito que eu recomendo é o resistor de 10K de pull-up, tá? Para a gente garantir o sinal, o estado lógico no pino de enable que seja desenergizado, que é 1. Ali o fault está sendo colocado como se eu estivesse acionando ele, porque o pessoal bota em 5 volts para garantir que não caia ou que não entre em erro. Não entendo muito bem essa prática, tá? Mas eu leio esse pino para saber. Se o driver estiver em erro, eu paro a operação. A direção é estado lógico 0 e 1. 1 ele gira num sentido, 0 em outro sentido. O step é onde eu entro com a minha entrada de frequência ali. Eu vou detalhar isso um pouquinho mais para frente. Tá? Aqui, pinos de controle. Pinos de controle dele, tá? Todos os pinos de controle dele são digitais. Logo, o enable ele é 0 e 1, 0 ligado, 1 desligado, o driver no caso, e o motor. Ali, M0, M1 e M2 são a configuração de micro steps deles, tá? Ali do lado eu botei uma tabela ali. Todo mundo em 0 ele é full step, onde eu consigo tirar a melhor relação, digamos assim, entre potência e velocidade dele ali.
que ele dá 71% da corrente que tu determinou no potenciômetro. Eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso depois. E conforme eu vou colocando esses pinos em 1 ou em 0, eu vou criando outras combinações, tá? No datasheet dele vocês vão encontrar exatamente a discriminação do que é cada coisa e o percentual que vocês conseguem tirar de cada item. O reset é um pino que a gente sempre deixa em 1, que a gente não quer que ele se resete também, é um pino que a gente pode controlar ele. Eu nunca usei porque eu sempre uso muito o enable, o pulso e a direção. Esses outros eu deixo geralmente em 1 ou já pré-setados, porque eu não fico mudando isso durante o meu código. O step é a nossa entrada de frequência, é o quantos pulsos por segundo ou hertz a gente vai injetar no driver para ele refletir isso no motor. E a direção 0 e 1, tá? 0 para um sentido, 1 para outro sentido. Cálculo de corrente. Como funciona? Ele tem um potenciômetrozinho aqui, ó, que eu vou depois mostrar um videozinho exato de como regular esse cara. E a relação entre esses dois R-Sense, que ele chama ali, ó, são esses dois carinhas, tá? Esse meu aqui, ele é um R100, ou seja, um on. 0, 1 on. Logo, eu tenho que multiplicar isso por 5 e pegar a tensão que eu vou medir aqui no potenciômetro e dividir por isso, para saber o quanto eu vou ter na saída. E em full step, ou seja, eu vou ter, quando o motor tiver em 200 pulsos por revolução, com essa regulagem de potenciômetro, eu vou ter 70% da corrente dele disponível para o meu motor, tá? Esse cara, geralmente, ele trabalha até 2,5 ampere por fase, é o que diz o fabricante. Eu geralmente uso 2, um pouco mais, tá? Porque depois de um tempo, o teu motor só começa a consumir o que tem disponível lá, isso sobreaquece o driver, sobreaquece várias coisas. Algumas considerações sobre o DRV8825, tá, pessoal? Ele trabalha quente, então é bom ter esse dissipadorzinho dele. Ele já vem com uma cola, uma dupla facezinha ali pra gente colar em cima do chip, tá? Colhem da maneira que vocês acharem melhor, de maneira que não encoste nos outros componentes. E ele trabalha muito quente, ele trabalha com uma alta temperatura. Então, se a gente botar o dedo aqui, vai queimar o nosso dedo, mas para ele tá ok trabalhar assim. Ah, vou usar com um motor maior. Eu já usei ele com esse tipo de motor aqui, ó, que é um NEMA 23, tá? Esse aqui é um NEMA 17. Ele trabalha? Sim, vai trabalhar. Esse motor ele tem um torque melhor e ele serve para outros tipos de aplicação, lógico. Então, ele trabalha e... Só que, claro, com a exata dimensão de corrente aqui, o exato dimensionamento aqui. O que acontece? Quanto menor a velocidade que vocês usarem, mais o driver esquenta. Por quê? Porque as bobinas vão estar energizadas por mais tempo, tu vai ter mais torque, só que o driver vai esquentar mais. Então, se tu vai fazer uma máquina para te usar baixa velocidade, porque tu precisa de uma precisão exata ou muito torque, é bom tu colocar uma ventilação forçada nesse cara. Bota um cooler jogando ar frio nele, para ir resfriando, e aí tua máquina vai trabalhar tranquilamente. Se tu quiser deixar ela trabalhando e testando, fazer um teste de vida nela, vai firme também, é uma boa opção. Então, pessoal, com esses dois carinhas aqui a gente já faz infinitas não, mas muitas automações, tá? Eu vou postar mais vídeos detalhando com a CPB e acionando esses carinhas aqui, ó. Eu fiz um código, fiz 2 códigos no Arduino para mostrar para vocês como usar esses caras com a CPB. E é isso aí, galera. Eu espero que tenham gostado desse vídeo. Vou postar mais conteúdos como esse. Comentem aqui embaixo, compartilhem com quem vocês quiserem esse vídeo. Postem dúvidas, agreguem conhecimento aqui. Tá, galera? Muito obrigado. Valeu.